No Brasil de 2025, uma nova guerra está sendo travada, mas não é contra o crime e muito menos contra um inimigo externo. A batalha agora é para encontrar um repositor de prateleira. Supermercados em todo o país estão pedindo ajuda ao exército. São mais de 350 mil vagas abertas e quase ninguém disposto a preenchê-las. O setor de supermercados vem enfrentando dificuldades, preste atenção, para contratar. Os supermercados têm um desafio na hora de preencher 8 das 10 ocupações mais comuns no setor. Só no estado de São Paulo são cerca de 35 mil vagas disponíveis. Faltando mão de obra, tá faltando gente para trabalhar. Hoje, a reportagem mais lida da página do UOL, e isso dá muitos e muitos acessos, né? É uma matéria falando sobre a falta de mão de obra nos supermercados. A gente está de olho. Supermercadista de Patos de Minas é obrigado a encerrar o setor de panificações por falta de mão de obra. A pergunta é inevitável. O que está acontecendo com o mercado de trabalho no Brasil? Do campo de batalha ao balcão de um açougue. Por que soldados estão sendo convocados para virar trabalhadores braçais dentro de um supermercado? A resposta está escondida não só em dados econômicos, mas em uma crise muito mais profunda. Uma crise de dignidade. Em abril de 2024, a Associação Brasileira de Supermercados revelou 358 mil vagas não estão sendo preenchidas. Entre elas, açougueiro, operador de empilhadeira, repositor e estoquista. Como parte da solução, supermercados lançaram uma plataforma para recrutar egressos do Exército Brasileiro. Sim, soldados para cortar carne. É verdade que o Brasil tem milhões de desempregados, então por que essas vagas continuam abertas? Porque, na verdade, não são empregos, são castigos. A maioria dessas funções oferece salários próximos ao mínimo, com jornadas extensas, trabalho físico exaustivo e metas abusivas. Segundo a PUC do Rio Grande do Sul, mais de 42% dos trabalhadores do varejo relatam sintomas de burnout. Outros tantos desenvolvem doenças musculares crônicas antes dos 40 anos de idade. A pergunta então não é porque ninguém quer trabalhar, é porque ainda chamamos isso de trabalho. Vamos montar uma simples equação. Salário de miséria mais escalas absurdas de domingo a domingo mais sem perspectiva de plano de carreira mais horas extras que na verdade viram a porcaria do banco de horas mais humilhações diárias de clientes e superiores. É impossível não termos como resultado falta de mão de obra. Eles tentam complicar culpando a preguiça da nova geração, mas a verdade é que essa geração está despertando e percebeu que, na verdade, esse sistema é insustentável. O Brasil criou uma geração de jovens que prefere ser informal, vender bala ou rodar de moto, a aceitar um emprego que suga a sua alma. Temos um país com muita pobreza, fome, desemprego e centenas de milhares de vagas que ninguém quer. Mas talvez o problema nunca foi falta de trabalho, foi a falta de um projeto de país que realmente valorize quem trabalha nos empregos em que a sociedade os enxergam como robôs ou até mesmo pessoas invisíveis. E quando nem isso é discutido, surgem soluções absurdas, como chamar recrutas para virar repositor, açougueiro ou operador de caixa. E se você parar para pensar, o uso de egressos do exército não é mera coincidência. A lógica militar, rígida e hierárquica disciplinada, funciona como uma luva para um sistema que não quer empregados, quer na realidade soldados obedientes que aceitam calados a exploração. Militares estão acostumados a ordens, a aguentar pressão, a suportar humilhação em nome de uma missão maior. E o supermercado virou mais uma missão, só que agora sem nenhuma honra. Então, nosso país virou um ciclo de reciclagem de miséria. E, enquanto você escuta isso, tem gente empilhando caixas por 8 horas seguidas, ganhando um salário que mal paga o aluguel. Um dos grandes vilões invisíveis desse cenário é a famigerada escala 6x1.
trabalha-se 6 dias por semana, com uma única folga, às vezes fixa, às vezes rotativa. É uma lógica que impede qualquer estabilidade de vida fora do trabalho. E eu falo com propriedade. Eu já trabalhei 7 meses em um supermercado. Eu sei bem como é viver dentro daquilo que nós costumávamos chamar de prisão a céu aberto. Se eu não tivesse vivido isso, talvez eu até achasse todo esse discurso exagero. Mas não é. É real. É cruel. É claro que aplicar essas mudanças, como o fim da escala 6x1, é visto como uma atitude que irá quebrar a economia. Mas para exemplificar melhor esse contexto, eu simplesmente quero que você veja esse trecho do José Cobori. E aqui, como eu falei de mídia, né, essas mídias, eu vou ler algumas notícias aqui, pra gente, só 2, né, já encerrando o vídeo. A abolição repentina da escala 6x1 é a grande questão nacional neste momento. A abolição repentina da escala 6x1 é o pesadelo do comércio. A abolição repentina da escala 6x1 é finalmente o pleito supremo de cuja solução depende o respeito à propriedade, à prosperidade, à integridade e o futuro do país. A abolição repentina da escala 6x1 é, pois, uma questão de interesse geral da pátria, uma questão política, uma questão de administração, uma questão econômica. Essa é uma notícia que saiu no jornal Pacotilha, de 10 de outubro de 1884. De 1884. Eu troquei aqui as palavras também de escravidão por escala 6x1, só para vocês verem que fez sentido a notícia que eu li. Vou ler a original agora. A abolição repentina do elemento servil, o elemento servil é a escravidão, tá? A abolição repentina do elemento servil é a grande questão nacional neste momento. A abolição repentina do elemento servil é o pesadelo do comércio. A abolição repentina do elemento servil é, por assim dizer, o objeto sobre o qual deve recair a atividade da grande e patriótica opinião da província. A abolição repentina do elemento servil é finalmente o pleito supremo de cuja solução depende o respeito à propriedade, à prosperidade, à integridade e ao futuro do país. A abolição repentina do elemento servil é, pois, uma questão de interesse geral da pátria, uma questão política, uma questão de administração e uma questão econômica. Essa aqui é a imprensa, como eu falei lá no início, que conseguiu protelar, né, a proibição de tráfico de escravo por 15 anos. Né? Foi feita uma lei em 1831 e a imprensa, esse aqui é um artigo, isso aqui na realidade é o livro, tá? Eu vou até pôr o link aqui de uma tese que depois virou um livro, que fala exatamente sobre o papel da imprensa, que conseguiu protelar por muito tempo o fim da escravidão. A história da luta da classe trabalhadora para a conquista de mais dignidade sempre foi profundamente vista com maus olhos por quem está no poder, ou pelo menos por quem controla o poder indiretamente através da mídia. Quando até soldados precisam ser convocados para repor prateleiras, talvez o inimigo seja outro. Talvez o Brasil esteja em guerra contra o seu próprio povo trabalhador. E essa guerra é muitas vezes silenciosa, mas é brutal todos os dias para quem vive a realidade de trabalhar em um supermercado. Vivemos atualmente aquilo que o professor Ricardo Antunes chamou de privilégio da servidão. Eu gostaria de te ouvir um pouco mais, comenta sua opinião aqui nos comentários. Você aceitaria um trabalho onde o salário não cobre sua própria sobrevivência? Se não, então talvez você entenda um pouco por que estão chamando soldados para fatiar carne ou repor um tomate. Me conta se você já viveu algo parecido ou se você conhece alguém que trabalha em mercado e vive essa realidade. Compartilhe aqui a sua opinião. Vamos trazer essa discussão à tona.